Eu serei pai de multidão. Pastor, ficar doidinho de ficar cheio do Espírito Santo, eu não sei qual a expressão, eu sei que estou cheio do Espírito Santo. Abre o teu coração para que isso também transborde sobre a tua vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu quero ler dois textos antes de iniciar a palavra. Então abra sua Bíblia comigo. Em 1 Coríntios capítulo 12. O texto é longo. 1 Coríntios capítulo 12. O texto é longo, porém eu vou ler apenas alguns versículos. Capítulo 12. Feche os seus olhos. Deus, é a tua palavra. A tua palavra não volta vazia. Antes ela cumpre aquilo que te apraz. Porque os nossos pensamentos não são os teus pensamentos. Os nossos pensamentos são pequenos, rasteiros, egoístas. Mas os teus pensamentos são sublimes. Os teus caminhos são excelentes. Os nossos caminhos, ó Deus, são caminhos egoístas, egocêntricos, mas os teus caminhos são caminhos de paz. Que a tua palavra venha nos direcionar ao teu caminho, que a tua palavra venha nos levar aos teus pensamentos, ao que está na tua mente. Revela o que está na tua mente nesta noite para as nossas vidas. Queremos ser edificados pela palavra do Senhor. Mas essa palavra não é um livro de horóscopo, não é um livro espírita, é a tua palavra que tem transformado vidas através dos séculos, de príncipes, reis, prostitutas, pescadores. Que essa palavra hoje, como ela é viva e eficaz e mais cortante que uma espada de dois gumes, que ela venha cumprir o propósito desta noite sobre as vidas que estão prontas para ouvir esta palavra. Em nome de Jesus, todo o povo de Deus diga amém. Amém. Diga comigo: eu sou membro do corpo de Cristo. Você não é um cisto, você não é um corpo estranho, você não é um caroço, você não é um nódulo, você é membro do corpo de Cristo. Como membro do corpo de Cristo, você tem funções. A sua função é ser cheio do Espírito Santo para expressar Cristo aqui na terra. Como corpo, o corpo expressa Cristo aqui na terra. E a palavra de Deus diz em 1 Coríntios, eu desafio você a ler na sua casa, desde o versículo 12 até o 31, mas nós vamos ler apenas o versículo 24 em diante, a partir do 24. Mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo. Diga assim comigo: para que não haja divisão no corpo. Olha para o teu irmão que está aí do teu lado e diga: nós somos um. Ainda que você não queira, nós somos um. Diga isso para ele. Ainda que você não queira, nós somos um. Amém. Olha o que diz: para que não haja divisão no corpo, pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros. Olha para quem está do teu lado e fala assim: eu tenho que cuidar de você. Olha para os seus dedos assim e fala assim: eu tenho que cuidar de você. Se você cortar um dedo,
um descuido, vai fazer uma falta tremenda, vai fazer uma falta horrível. Por um acaso tem alguém aqui que não tem alguns dos dedos das mãos? Se tem, se manifeste. Tem alguém que não tem algum dos dedos dos pés? Se tem, se manifeste. Já pegou Nicodemos? Onde você está, Nicodemos? Você está aqui. Você já pegou o dedo na serra, Nicodemos? Levanta a mão para o pessoal ver. Você, não, já pegou? Se pegou, mostra a mão assim. Só levanta. Pegou? Já pegou o dedo na serra? Dói, Nicodemos? Dói. Olha o que diz o texto. Vou ler de novo o 25. Para que não haja divisão do corpo, pelo contrário, coopere os membros com igual cuidado em favor uns dos outros, de maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele, e se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Olha para quem está do teu lado e fala assim: a tua tristeza é a minha tristeza. Olha para ele e fala assim: a tua alegria é a minha alegria. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Eu passei na faculdade. Sabe por que eu passei na faculdade? Porque a Juliana passou na faculdade, o Renato passou na faculdade, eu passei na faculdade. A sua dor é a minha dor. A minha dor é a sua dor. Mais para frente eu falo sobre isso. Voltemos. 27. Ora, vós sois o corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. A uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorro, governos, variedade de línguas. Porventura, são todos apóstolos? Ou todos profetas? São todos mestres? Ou operadores de milagres? Têm todos dons de curar? Falam todos em outras línguas? Interpretam a todos? Entretanto, procurai com zelo os melhores dons. Então diga assim comigo: eu sou o corpo de Cristo. Diga assim: eu sou membro do corpo de Cristo. Agora abra sua Bíblia comigo no capítulo 5 de Atos. Nós estamos estudando Atos, que é o início da igreja. Estamos estudando o livro de Atos. Atos de capítulo 5. Atos de capítulo 5. Quem achou, diga amém. Amém. Desafio toda a igreja nesses dias está lendo Atos. Já li tudo, pastor. Leia de novo, que você vai ver princípios, revelações, algo, coisas maravilhosas, tremendas, que nós temos que aplicar na nossa vida. Ananias e Safira, no capítulo 5, é um exemplo errado de aliança, ou seja, de aliança que eles fizeram. Entretanto, certo homem chamado Ananias, com a sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas em acordo, em aliança com sua mulher, reteve parte do preço, e levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisse ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo, conservando-o porventura não seria teu, e vendido não estaria no seu poder? Como, pois, assentaste no coração esse desígnio, esse propósito, essa atitude? Não mentistes aos homens,
terra a todos os ouvintes. E levantando-se os moços, cobriram-lhe o corpo e levando-o sepultaram. Quase 3 horas depois, entrou a mulher de Ananias, não sabendo o que ocorrera. Olha que não tinha fofoqueiro na igreja naquela época. Ninguém contou a mulher dele. Versículo 8. Então Pedro, a notícia ruim não corria na igreja antiga. Então Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou-lhe: Diz-me, vendeste, portanto, aquela terra? Ela respondeu: sim, portanto. Ela afirmou a mentira, reafirmou a mentira. Tornando-lhe Pedro: por que entraste em acordo, em aliança, para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta, os pés dos que sepultaram teu marido, e eles também te levarão. No mesmo instante, caiu ela aos pés de Pedro e expirou. Entrando os moços, acharam-na morta, e levando-a, sepultaram-na junto do marido. E sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos quantos ouviram a notícia desses acontecimentos. Amém. Quero falar nessa noite com você sobre aliança, compromisso, fidelidade, estar juntos, no mesmo objetivo, no mesmo propósito, que Deus esteja. Eu não quero estar junto com ninguém que não seja o propósito de Deus, que Deus não esteja nesse negócio. Eu não quero estar onde Deus não está. Eu não quero ter aliança com quem não tem aliança com Deus. Eu não quero compromisso com quem não tem compromisso com Deus. Esses dois, Ananias e Safira, eram discípulos, eram membros do corpo de Cristo, que vendeu uma propriedade, era deles. Eles não tinham obrigação nenhuma de dar parte nenhuma. Porém, o que acontece? Eles mentiram. Vamos falar que vendemos por tanto e vamos entregar tanto. Eles se uniram em uma aliança maligna. E a palavra de Deus diz assim que nós não podemos sentar à mesa do Senhor e também sentar à mesa de demônios. Eles mentiram, não foi para os apóstolos, não foi para Pedro, mas para o Espírito Santo. E quando a mulher de Ananias chega 3 horas depois, se aproxima de Pedro, Pedro pergunta: e aí, tudo bem? Bem, aquela propriedade vendeste por tanto? O tanto que o marido falou? E ela confirma a mentira. Naquele mesmo instante, eu fiquei refletindo sobre isso. Deus mata. Deus mata. Que isso, pastor? Não sou eu que digo, vai lá. Deus matou Ananias, Deus matou Safira. O homem não tem poder de matar, de dizer morre, e alguém morre. Pedro não tinha esse poder. Pedro tinha o poder de ressuscitar. Porque para matar tem que ter aliança com as trevas. E todo o poder está nas mãos de Deus. Ele dá a vida, ele tira a vida. Ele faz a guerra, ele traz a paz. Ele é o Senhor Todo-Poderoso, diz a palavra, Isaías 45. O que eu entendo é o seguinte, que toda aliança errada, toda aliança, todo comprometimento errado, Deus intervém. Deus não apoia. Quantos me entendem de Davi? Deus respeita a aliança? Deus respeita a aliança, mas tem as consequências da aliança. O livro de Atos é um livro de mudanças, livro de transformação, mudança de uma era para outra. E aqui
alguns conceitos, religiosidade começa a ser quebrada. Agora, a presença de Deus não está no templo, mas a presença de Deus está com os discípulos de Jesus. Os discípulos de Jesus se tornam a extensão de Cristo, a extensão da igreja. A unção de Jesus, a autoridade de Jesus é dada à igreja, é dada aos discípulos, é dada aos apóstolos. E os mesmos milagres que Jesus fazia, agora os discípulos começam a fazer. A vida de Jesus está sobre os discípulos, a vida de Jesus está pulsando agora sobre a igreja, que é o corpo de Cristo. O tema de Atos é a liberação da vida de Cristo sobre os discípulos. Nós nos tornamos a extensão de Cristo, do corpo de Cristo. O corpo precisa crescer, o corpo precisa desenvolver, atingir a estatura, a maturidade de Cristo. Mas o diabo não quer que a igreja cresça, desenvolva. Então, no livro de Atos, a primeira semente de Satanás entra no coração de Ananias e no coração de Safira, sua esposa. E eles se unem em uma aliança terrível, maligna, para se levantar mentira contra o Espírito Santo. Uma coisa, para quem o Espírito Santo ia matar? Foi uma coisa tão aparentemente insignificante. Mas há princípios, e princípios Deus não abre mão. Princípios Deus não abre mão. Princípios têm que ser seguidos. Ele não tinha obrigação de dar aquela oferta, de dar a parte do que ele vendeu. Ele não tinha obrigação nenhuma. Mas se uma vez ele disse que daria, por que mentir sobre aquilo? Isso me faz refletir na minha vida como homem, como pastor, como marido, como pai. Se eu tenho mentido para a igreja, se eu tenho mentido para minha esposa, o nível de aliança que eu tenho, de comprometimento com a minha família, é de mentira ou é de aliança? O nível de comprometimento que eu tenho com os membros do corpo de Cristo, o seu nível de comprometimento com o corpo de Cristo, como membro do corpo, como é o teu comprometimento? Nicodemos, quando você cortou esse dedo na serra, eu creio que você tomou mais cuidado para não cortar nem ele nem outro, correto? De lá para cá não cortou mais. Você ficou atento para não ser ferido o seu corpo, os membros do seu corpo, as suas mãos, que é o seu trabalho, que é o teu sustento. Nós somos a expressão de Cristo aqui na terra, e o diabo quer que você faça alianças erradas, para que a glória de Deus, o poder e a unção não se manifesta. Não tem como a unção, o poder de Deus se manifestar num corpo doente, num corpo que não está em harmonia. Coisa horrível é uma mãe que tem o seu filho e coloca o seu filho para amamentar e não sai leite. Tem um problema, algo no corpo não está funcionando para dar sustentação ao seu filho. É horrível. Coisa horrível é você ter um prazo para chegar num determinado compromisso e você não tem carro, mas você tem um problema na perna, e aquela perna te atrasa e você vai arrastando a perna, porque o membro do corpo está com problema, está enfermo.
que fazia a igreja crescer? Eu fiquei pensando, meditando sobre isso. O que fazia a igreja crescer? Não é porque eles se reuniam em casa, tá, também. Porque pessoas eram curadas, tá, também. E as pessoas eram curadas porque havia poder, havia unção no que eles faziam. A igreja crescia porque todo o corpo tinha o mesmo objetivo, o mesmo propósito: expressar Cristo, expressar o Senhor Jesus. A igreja não estava preocupada em si mesma. Cada um se preocupava consigo mesmo, mas cada um se preocupava com um membro do corpo, ou seja, uns com os outros. E aí Deus acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Deus derramava uma unção sobre a vida deles. Deus derramava o Espírito Santo copiosamente sobre a vida deles. Mas depois nós começamos a ver isso em Atos. Aí em Atos nós começamos a ver a igreja, depois de grande, depois de já uma certa estatura, ela continua crescendo. E o diabo diz: eu preciso parar isso. E o diabo consegue começar a colocar intriga dentro da igreja, entre o corpo, os membros do corpo. Aí começam a dizer, a colocar, dar ênfase a estruturas mortas, ou seja, a religiosidade morta, as coisas que já ficaram para trás. Eles começam a falar: tem que circuncidar sim, uma marca que se fazia no corpo do homem, tem que se circuncidar sim. E outros diziam: não há necessidade. E começou a haver um conflito sobre isso. Mas o foco não é isso. Então se reúnem os apóstolos, fazem uma reunião em Jerusalém e fazem o decreto: não há necessidade de circuncidar. O que importa é que o coração seja circuncidado. Às vezes nós ficamos parados em obras mortas. Não pare em obra morta. Avance. As suas obras têm sido mortas. As suas ações têm sido mortas. O corpo tem que estar saudável. Os membros do corpo têm que estar saudável. Quem entende, diga amém. Amém. Então começa a perseguição. Um homem chamado Saulo, abra sua Bíblia, Atos capítulo 9. Um homem chamado Saulo começa a perseguir a igreja. Todo aquele que persegue a igreja cai em desgraça. Diga comigo: todo aquele que persegue a igreja cai em desgraça. Paulo perseguia a igreja, que não era Paulo, mas era Saulo. Capítulo 9. Versículo 1. Saulo, respirando ainda ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Eles pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, ou seja, os discípulos de Jesus, assim homens como mulheres, os levassem presos para Jerusalém. Seguindo ele a estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor, e caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te, entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Olha um pouquinho para mim. Ele perseguiu os discípulos. Jesus aparece para ele e diz: por que você está me perseguindo? Não estou te perseguindo, estou perseguindo os discípulos. Se persegue os discípulos, persegue a mim. Se persegue a igreja, persegue a mim. Eu sou o Senhor da igreja. Se persegue o corpo, os membros do corpo, persegue a mim. Mas eu sou a cabeça da igreja. Quantos me entendem de mim? E nós vemos aqui os anciãos, os sacerdotes, começam agora também a perseguir a igreja. Eles começam a perseguir a igreja. Se você acompanhar comigo no capítulo 5, voltando lá, no capítulo 5,
desceram e queriam matá-los. Eles queriam matar os discípulos, eles prenderam os discípulos, agora eles queriam matá-los, porque eles falavam de Jesus. Acompanhe comigo no versículo 29, o que diz, no capítulo 5. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes importa obedecermos a Deus do que a homens. E no versículo 38, agora vos digo, dai de mão a esses homens, deixá-los, porque se este conselho ou esta obra vem de homens, perecerá, mas se é de Deus, não podereis destruí-los, para que não sejas porventura achados lutando contra Deus. E concordaram com ele. Gamaliel, um homem inteligente, sábio, sacerdote, o povo gostava dele, ele deu uma palavra sábia, ele, o Espírito Santo naquele momento falou com ele: olha, vamos liberar esses homens. Por que vocês estão tão preocupados? Se essa obra for de homens, não vai perecer, ela vai perecer. Dito já aconteceu com outros que vieram, levantaram e tal, não foi para frente. Porém, se essa obra for de Deus, vocês estão resistindo contra o próprio Deus, vocês estão se levantando contra o próprio Deus. Quantos não entendem de mim? Meu maior medo, sabe o que é? Está me levantando contra Deus, está trabalhando contra Deus, pensando que estou fazendo a vontade de Deus, quando na verdade não estou fazendo a vontade de Deus. Isso é o meu medo. Sabe qual é o meu medo? Eu, como membro do corpo, prejudicando o próprio corpo. Sabe qual é o meu medo? Eu, como um dos membros do corpo de Cristo, eu estar arrancando da espada e ferindo o corpo de Cristo. Porque quando eu firo o corpo de Cristo, eu firo a mim mesmo. Eu ando na espada e dou na minha perna, eu dou no meu braço. É como Nicodemos enfiar a mão na própria serra. Porque quando eu prejudico alguém que é do corpo, eu prejudico a mim mesmo, porque eu também sou membro do corpo. Quando eu falo mal de alguém, na verdade estou falando mal do corpo de Cristo. Então eu estou contaminando o corpo, e o corpo está doente e fraco. E a Bíblia diz que o Senhor Jesus fez uma aliança comigo e com você. E nessa aliança, quando você o aceita como Senhor e Salvador, você agora é enxertado, ou seja, você faz parte do corpo. Você é introduzido no corpo de Cristo, você faz parte do corpo de Cristo. Mas quando você está contaminado, você fica fraco e doente. Não são poucos os que dormem, porque comem do corpo de maneira indigna, não sabe o que está fazendo besteira, está comendo do corpo, porque nós comemos do corpo. Porque quando você está orando por alguém, alguém está orando por você, você está sendo alimentado. Você está sendo alimentado, o corpo está sendo alimentado. Mas tem pessoas que estão alimentando o quê? Dando o quê de alimento? Ananias e Safira faziam parte do corpo, porém foram alimentados pela semente de Satanás. Permitiu essa semente entrar no coração, e agora que essa semente entra no coração, ele convence a sua esposa: vamos mentir, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo outro. A Bíblia está cheia de textos que mentiram a respeito de Jesus, levantaram rumores a respeito de Jesus. O texto fala em Atos mesmo que eles levantaram mentira a respeito de Estevão. Homens foram testemunhas para mentir a respeito de Estevão. Estevão foi apedrejado, o primeiro mártir da Bíblia, o primeiro mártir do Novo Testamento, foi apedrejado por causa da igreja. Mas eles não recuaram. A Bíblia diz aqui no capítulo ainda, no capítulo 5, acompanha comigo, versículo 41, e eles se retiraram do sinédrio, regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afronta por esse nome. E todos os dias do tempo, e de casa em casa, não cessavam de ensinar e de Jesus, o Cristo. Amém. A Bíblia diz que a primeira vez que eles foram presos, o anjo foi lá. O anjo soltou eles e disse assim: volta e prega, fala tudo sobre essa vida. E eles saem lá e vão pregar. Irmãos, o inimigo tem intimidado a igreja. O
poder, a unção que está sobre a sua vida, mas está sobre a sua vida porque você está inserido, enxertado, conectado no corpo de Cristo. Essa unção está sobre a sua vida porque você faz parte do corpo, sozinho, fora do corpo. Você é um cisto, você é um nódulo, você é um corpo estranho, você é um caroço. Se você está enxertado no corpo, o sangue de Cristo que nos purifica de todo pecado passa pelo corpo, a unção passa pelo corpo, a vida passa pelo corpo. Por isso você não pode ficar sozinho, por isso você não pode ficar sozinho, por isso você tem que comparecer nos compromissos quando a igreja, o corpo se reúne para glorificar e exaltar a Deus. Por isso que você tem que estar, porque quando você não está, você fica solitário, você fica só, você fica à mercê daquele que não é o leão da tribo de Judá, mas ele imita, ele pensa que ele parece com o leão da tribo de Judá. A Bíblia diz em Pedro, capítulo 5, que o diabo, nosso adversário, está ao nosso derredor, bramando como um leão, mas não é um leão, como um leão, procurando quem possa devorar. Não seja você uma célula que esteja sozinha e seja contaminada por Satanás, e você esteja enxertada agora no corpo e contamine todas as células do corpo, trazendo maldição para o corpo, trazendo câncer para o corpo. Não seja você, em nome do Senhor Jesus, porque nós somos a expressão de Cristo nesse tempo aqui na terra. Você é importante, você é essencial, você é fundamental. Quantos me entendem realmente? Diga, eu sou fundamental para o corpo. Então não entristeça o Espírito Santo, não entristeça o Espírito Santo, porque o Espírito Santo ele vem sobre o corpo, o Espírito Santo vem sobre a igreja. E aí eu pergunto para você, olha um pouquinho para mim, se você anda sem expectativa nenhuma na sua vida, se você anda, sabe, como é que vai? Deixa a vida me levar, vida leve. Se você não tem esperança para 2014, se você está deprimido, deprimida, você está recebendo um ataque feroz de Satanás. Aí eu falo para você o que Jesus falou para o homem da mão ressequida: pare de observar, pare de olhar e vem para o meio, vem para junto do corpo. Duas crianças recém-nascidas, gêmeos, a que nasceu por último, nasceu tão fraquinha, tão doentinha. Segundo os médicos, as duas iam morrer naquela noite. A enfermeira, o que fez? Se compadeceu e disse: vou colocar as duas irmãzinhas juntas a passar as últimas horas, e colocou as duas juntas. Automaticamente, algo sobrenatural, inexplicável, não tem como explicar, a ciência não explica. Tem hora que a ciência é burra, perdoa, tem hora que a ciência é burra, porque a ciência não se dobra. Tem hora que a ciência se dobra, mas tem hora que a ciência não se dobra. Aquela maiorzinha passa o bracinho cheio de coisas, de conexões, passa o bracinho da pequenininha e abraça. As enfermeiras olham, que coisa linda, que coisa linda. Começam a chorar, os olhos enchem de lágrimas, começam a chorar, ficam felizes de ver aquilo. E deixa elas lá na incubadora. No outro dia pela manhã, as duas irmãzinhas estão recuperadas. Sabe o que é isso? Calor,
frente de você. Você precisa dessa pessoa que está atrás de você. Você precisa desse que nos fala. Eu preciso de você. Nós precisamos uns dos outros. Sozinhos, nós somos fracos. Nós ficamos doentes e à mercê de Satanás e seus demônios. E aí nós podemos ser contaminados. E quando somos contaminados, nós podemos contaminar outros. Aí o rancor entra no nosso coração, a amargura entra no nosso coração, a frieza entra no nosso coração. Aí o culto já não tem prazer em ir ao culto, irmãos. Se você não tem prazer em vir ao culto para cultuar a Deus, não é que não foi, a palavra a oração nada foi oferecido para você. Tudo aqui é oferecido para Deus. Nós juntos oferecemos para Deus. Às vezes é a gente que não está bem. E a gente precisa, sabe o quê? Estar conectado com o outro. Se a pessoa que está do teu lado aí, passa um braço sobre o ombro dela. Dá um abraço nessa pessoa. Fala assim: nós somos o corpo de Cristo. Olha um pouquinho para mim. Não sei quanto tempo você tem de casado. Algumas vezes, são raras as vezes, eu não durmo com a minha esposa, porque às vezes a gente vai passar negra, ela dorme lá na casa da mãe dela, eu vou lá dormir na casa da minha mãe, a gente tem que ajustar para ver todo mundo, mas a cama fica grande, fica vazia, lá. Às vezes aqui mesmo nós está atarefada, envolvida com alguma coisa, eu estou envolvido com outra coisa, a gente fica o dia inteiro junto. Daqui a pouco eu não aguento mesmo, eu pego o telefone, vamos aproveitar a tecnologia. Você está louco? Não dá certo esse negócio não. Vem pra cá. Tô com saudade de você. Como é que chama o menino ali, o irmão do Velto? Sempre esqueci o nome dele. Divan, estou com saudade de você, menino. Você não faz ideia, cara. Olha aí, ó. Um buraco, cara. O Danilo não estava trabalhando. Eu vi o Danilo quase todo dia. O Danilo começou a trabalhar. Aí outro dia o Danilo ligou: e aí, pastor, tudo bem? Tudo bem, Danilo? Eu só esperando, né? Então, pastor, sabe como é que é, né? O que, Danilo? Fala. Nossa, uma saudade. Eu também estou. Também estou. Esse menino que está atrás da câmera, grava isso porque vai para a internet, porque está filmando, chama Rodrigo Reis. Esse menino, às vezes eu preciso ir para a Serraria daquelas pessoas, ele ficou deprimido. A pastora Cristina tem que ir lá ajudar. Isso é vínculo. E às vezes a gente sente falta uns dos outros, e às vezes a gente sente até ciúmes uns dos outros. A gente tem que aprender a lidar com as nossas falhas de emoções que nós sentimos. Mas a gente fica com raiva de alguém que é membro do corpo, por alguma coisa que aconteceu, uma palavra errada, uma situação que surgiu, algum mal entendido. Pode acontecer, lógico que pode acontecer. A Bíblia fala que aconteceu com Paulo e Barnabé. Eles tiveram uma desavença e eles separaram. Barnabé foi para outro lugar com Marcos e com João Marcos, e Paulo foi para outro lugar com Silas. Mas se você olhar o texto depois, Paulo recomenda saudações e graças para eles. Pode acontecer? Pode. O que não pode acontecer é ficar um brigado com o outro. Fica brigado com a sua mulher um minutinho para você ver só quanta besteira passa na tua cabeça. Eu vou largar dessa mulher. Não, eu vou. E se for jovem ainda que está namorando, agora tem meu pé. Agora eu vou cair no mundo. Eu estou na fila, eu estou na pista. Quando é de tarde, a menina liga. Oi. Nós somos seres humanos, temos emoções que nós não sabemos lidar com
inimigo, em cima das nossas emoções, que não sabemos lidar com ela, tenta de todo jeito e de toda forma nos separar, deixar a igreja doente, o corpo de Cristo doente, pois o corpo de Cristo doente não consegue expressar o amor. Jesus disse: o povo, as pessoas vão conhecer vocês, que vocês são meus discípulos, por causa do amor. Eles vão conhecer que vocês cumprem a minha vontade. O diabo não quer que eu e você venhamos cumprir a vontade. O diabo quer que a gente venha nos prostituir com as coisas deste mundo, porque nós nos enfraquecemos, nós pecamos contra Deus. A Bíblia fala do profeta que foi corrompido, Balaão, profeta que foi corrompido, e ele introduziu dentro vou falar do corpo, né? Mas não era corpo, agora é corpo de Cristo, não era corpo, dentro do arraial, isso, a palavra correta. Ele introduziu dentro do arraial uma doutrina que não era doutrina, que não era a palavra de Deus. Foi aí que veio a destruição e a fraqueza daquele povo, daquele grande exército que saiu do Egito. Você é mais forte do que você pensa. Amém. Você pode mais do que você tem feito. A questão é: deixa as coisas que para trás ficam e prossiga para o alto. Se conecte com Deus e deixa Deus derramar o Espírito dele sobre a tua vida, sobre o teu coração. Eu falei quinta-feira aqui sobre os terrenos da igreja. Irmãos, nós somos uma igreja, nós fazemos parte do corpo de Cristo. Esse ministério aqui não é um ministério que tem aqui grandes empresários ainda. Alguém vai receber aí? Amém, amém. Vou repetir de novo porque alguns não entenderam. Ainda não tem muitos grandes empresários, ainda. Sério. Mas pensa nisso. Faz 3 anos e pouco, que nós começamos a correr atrás do sonho que Deus colocou no coração dessa igreja, que é comprar os terrenos. E todo mês Deus opera um milagre financeiro para cobrir os bens. Hoje a igreja não tem dinheiro em caixa, mas a igreja tem 7 propriedades. Amém. Que na época que foi adquirido, 2 terrenos foram adquiridos por R$24.000. Depois os outros 4 terrenos foram adquiridos por R$16.000. Somando tudo isso hoje, José Antônio Ramos fez as contas. Dá quanto, José Antônio Ramos? 300 mil. A R$300.000. Aí olha para a realidade nossa. Nossa realidade é R$300.000. Isso é um milagre de Deus. Não é o pastor Jair, não é o pastor Marcos, não é o pastor Antônio, não é o bispo Dinheiro. Somos nós, Cristo em nós. Amém. Cada um de nós, a sua sementinha, a sua oferta, a sua contribuição tem feito isso. E isso vai ajudar crianças que ainda não nasceram, mas vai ajudar muitas e muitas crianças, para a glória de Jesus. E nós vamos poder contar para essas crianças: olha, no ano de 2010, no ano de 2011, no ano de 2013, no ano de 2014, você não tinha nem nascido ainda, e nós estávamos pagando esses terrenos. Agora nós estamos em 2025, e você agora é um adolescente, e agora você é um jovem, e agora você é pastor, porque teve um povo que acreditou, como igreja, como corpo de Cristo, que não olhou para as suas diferenças, que não olhou para as dificuldades, mas a nossa Cristo, a nossa proposta, a nossa visão. Aleluia! Então não retém
me entendem? Diga amém. Meu desejo é que você se desperte, que ninguém precise pedir carona para você. Você ofereça carona. Meu desejo é que não precise eu dizer aqui, dê um abraço no seu irmão. Você mesmo vai e abraça. O desejo é, não precisa ficar falando de dízimo e oferta. Você entendeu e você faz. Meu desejo é que não precisa ficar falando de célula. Você sabe que tem uma perto da tua casa, você simplesmente vai. Quantos me entendem? Diga amém. Eu estou falando demais. Eu quero encerrar, eu quero só dizer isso. Nós como igreja, para romper nesta geração, nós como igreja, como corpo de Cristo, para romper nessa geração, nós precisamos uns dos outros. Amém. Deixa as diferenças de lado, deixa o preconceito de lado, deixa a axiologia de lado, deixa os rumores de lado. Vou um pouco mais além. Tem alguém aqui dentro que você não conversa? Não precisa responder. Tem alguém aqui dentro que você não fala? Tem alguém aqui dentro que você não suporta? Ai, pastor, eu não suporto esse dedão do pé. E tem uma unha aqui cravada. Você vai querer cortar o dedão? Arruma esse trem aí, velho. Arruma esse negócio. Vai se tratar. Procura um podólogo. Ajeita esse trem, meu filho. Pastor, meu pé esquerdo aqui eu tenho frieira. Meu Deus do céu. Jesus amado. Enxuga os outros dedos. Passa talquinho. Para tudo ter um jeito. Disseram que não tinha jeito para a morte. Aí Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que seja morto, viverá. Não encerre o ano do mesmo jeito que você está, com raiva de alguém. Não encerre o ano do mesmo jeito que você está. Não entre em 2014 num ciclo de reincidência maligna, de alianças erradas, errôneas, que Deus não se agrada. Não. Rompe com o passado. Rompe com o passado. Josué não entrou na terra prometida enquanto todos os murmuradores não morreram. Precisou o último murmurador morrer. Morreu o último murmurador. Agora, vem cá, Moisés. Nós vamos ter uma conversa aqui. Vem cá, Moisés. Você foi homem de Deus, ou mais manso. Você abriu o mar vermelho. Eu te dei unção, poder para isso. Você batia na água, na rocha saía água. Só que tem uma coisa: você fez algo que não devia ter feito. Por causa disso, você vai ver, mas você não vai entrar. Não importa a tua idade, não importa quanta unção você tem, não importa o quão inteligente você é, não se oponha contra Deus. Não se levante contra Deus. Porque você pode ver, pode contemplar, mas não pode experimentar. Feche os seus olhos onde você está. Curva a tua cabeça. Vem o Senhor me oferecer como ofertas de amor e sacrifício. Continue cantando, igreja. Senhor Deus, nós somos a tua igreja. Precisamos que o teu sangue esteja sobre todo o corpo, tirando toda impureza.
terminar a palavra, diz o texto que o Espírito Santo caiu sobre eles. Essa foi a colocação, ou a tradução, mas foi a colocação que Lucas usou. Se fosse colocar uma outra colocação, poderíamos dizer que o Espírito Santo os tocou, fluiu através deles, enfim. Eu quero orar por você. Você já ouviu a palavra, ou você não é batizado, ou você é batizado, mas você ainda não recebeu o Espírito Santo, no sentido de batismo do Espírito Santo, os dons do Espírito Santo. Tem alguns que têm um dom, outros têm 2 ou 3 dons. Eu quero orar por você. Você entendeu? Então vem, você levanta do teu lugar, vem aqui na frente, por favor. Vem cá. Tira para mim aqui, Gilberto. Vem aqui para frente. A palavra também diz em Atos que eles recebiam o Espírito Santo pela imposição de mãos. Eles eram cheios do Espírito Santo quando os